7. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Quem achou, diz amém. Todos acharam? Amém? Não precisa se levantar. Verso 13 ao verso 17, nos diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão se aproximou dele e começou a ensinar-lhes. E passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. E durante a refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia ali muitos aqueles que o seguiam. E quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e com os publicanos, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com os publicanos e com os pecadores? E ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós oramos e agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos proporciona, ó Deus, de adoração, de louvor, de expressão de fé, ó Deus, em Tua presença, junto com os irmãos, ou de uma forma individual, Pai, de cada um. Mas nesse momento, Senhor, também agradecemos pela palavra que foi lida e pedimos, ó Deus, a Tua iluminação, para que tudo aquilo, Senhor, que seja, ó Deus, trazido aqui nessa noite, que venha direto dos altos céus e que esta palavra, ela tenha poder sobre as nossas vidas, que esta palavra influencie a cada um de nós, a buscarmos cada vez mais do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há alguns anos, a minha sogra, ela sofreu um acidente, e aí eu e a irmã Leoni precisamos levá-la no HGE, e ali no HGE, eu vi coisas que de fato me assustaram, e os irmãos sabem que eu sou extremamente medroso em relação a algumas questões, como sangue e tantas outras coisas. O que eu vi ali, meus irmãos? Pessoas que foram vítimas de balas, pessoas que foram vítimas de acidentes. Eu imagino que passe pela cabeça de cada um dos irmãos as cenas que são vistas num lugar como aquele. Eu me lembro muito bem de uma vítima, um ciclista que estava em um evento com os amigos e de repente ele caiu da bicicleta e ali ele quebrou alguns ossos e foi levado para o HGE para ser tratado. Percebi, meus irmãos, que havia algo em comum com aquelas pessoas. Cada um tinha a sua história, cada um tinha a sua particularidade, cada um tinha a sua individualidade, mas havia algo que era em comum em cada uma daquelas pessoas. Todos eles sentiam dor, todos eles sentiam medo, todos eles tinham incertezas. Talvez aqueles que estavam em situações muito mais grotescas, em situações muito mais delicadas, de repente pensavam que nem mesmo retornaria para suas casas. Todos eles tinham medo, mas todos eles foram levados ao único lugar que verdadeiramente poderiam ser ajudados. Todos eles foram levados ao hospital, aonde eles realmente poderiam ter um tratamento específico para a enfermidade que eles sofriam, para a doença que eles sofriam, para o acidente que eles sofreram. Isso me faz, meus irmãos, entender ainda mais claramente a história da conversão de Levi.
o evangelista Mateus, também conhecido como Levi. Essa história é contada tanto por ele, quanto por Marcos, que foi o texto que nós lemos, mas o evangelho de Lucas também conta essa mesma história. Como é que ele se converteu? Como é que ele encontrou a Jesus? Qual foi o seu processo de conversão? Como foi o seu processo de encontro com Deus? Mateus, ou Levi, era publicano. O que era o publicano? Publicano era um judeu que trabalhava em nome de Roma. Era conhecido como traidor da própria nação. Era conhecido como traidor do seu próprio povo. Era o homem que cobrava impostos dos seus irmãos para levar para Roma, para entregar a Roma. E aí quando nós vemos, por exemplo, a atitude de Zaqueu, que também era publicano, o que é que ele fazia a mais? Ele roubava, ele tirava ali o percentual para ele. Ele não somente extorquia o seu próprio povo, mas como além de extorquir o seu próprio povo, em nome do Império Romano, ele também tirava um percentual para ele e com aquilo ele se enricava. Eu não estou aqui dizendo que Lucas fazia isso, mas a profissão de Lucas, aquilo que ele cometia, era condenado por aquelas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não foi motivo para que Jesus não o chamasse. Isso não foi motivo para que ele não se encontrasse com Cristo. Mateus era cheio de dores, talvez cheio de incertezas. A sua própria nação, seus próprios irmãos, o rejeitavam. Era incompreendido pela sua própria família. A sua atitude, as suas ações o condenavam. Será que em algum momento de nossas vidas nós conseguimos nos espelhar na figura de Mateus? Será que cometemos atitudes, ações que nós nos envergonhamos dela? Será que o nosso proceder nos dá orgulho? Ou será que as nossas ações, elas têm a tendência de afastar as pessoas de nós? Quantas pessoas hoje, por causa das suas atitudes, por causa dos seus atos, têm afastado os seus próprios familiares? Pais que espancavam seus filhos, que espancavam as suas esposas. Filhos que tomavam atitudes equivocadas e desrespeitavam seus pais. Cônjuges que traíram e que hoje vive a consequência das suas ações. Mas, meus irmãos, Jesus encontrou Levi. Jesus encontrou Mateus. E depois de chamar Levi, ou chamar Mateus, para ser seu discípulo, o texto nos diz que Jesus foi comer em sua casa. Jesus foi se alimentar em sua casa. E ao estar na casa de Mateus, ele não encontra somente Mateus e os seus discípulos, mas Mateus convida também outros publicanos, ou seja, outros judeus que também trabalhavam para Roma na mesma prática que Mateus fazia. Mateus, é como se Mateus dissesse assim, nós somos rejeitados pela sociedade por causa da nossa profissão. Nós somos rejeitados pela sociedade por causa das nossas práticas.
Nós somos rejeitados pela sociedade por causa das nossas atitudes. Jesus não está passando pano aqui para o que Mateus fazia, não. Pelo contrário. É como se Mateus chamasse esses homens que também cometiam as mesmas ações, que também trabalhavam na mesma profissão, e dissesse assim: olha, existe um homem que mesmo eu sendo publicano, que mesmo eu traindo o meu povo, ele não virou as costas para mim. Jesus então chama esses homens, chama esses publicanos, me perdoe, Mateus chama esses publicanos e diz assim: ó, esse homem vai comer na minha casa hoje, eu preciso que todos vocês estejam lá, para que vocês também possam ouvir as palavras que eu ouvi, para que vocês também possam ser alcançados pelo poder pelo qual eu fui alcançado, para que vocês também possam ser transformados por suas palavras, como eu também fui transformado. Mas então, Jesus ele come com esses publicanos, Jesus se relaciona com esses publicanos, em outras palavras, Jesus comia com os pecadores, Jesus se relacionava com os pecadores, ao ponto desse relacionamento de Jesus com essas pessoas, desse cuidado de Jesus com essas pessoas, despertarem curiosidade nos fariseus. Meus irmãos, sabe o que é que a gente aprende aqui? Jesus ele não se importa com o seu passado, Jesus ele não se importa com o seu presente, mas assim como Jesus fez na vida de Mateus, Jesus quer transformar o seu futuro, Jesus quer transformar a história da sua vida, Jesus quer mudar a sua realidade. Jeremias capítulo 29, verso 11 ao verso 14, Deus toma a boca do profeta e o profeta diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus fará o quê? Farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Jesus, Ele chamou Mateus, e deixa eu chamar a atenção, Jesus Ele chama você, mesmo estando na prática do pecado. Deus me chamou, mesmo eu estando na prática do pecado. Deus chama a todos os homens, mesmo ele estando na prática do pecado. Verso 14, passando por ali, Jesus viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Tem um ditado, meus irmãos, um provérbio cristão, que vai dizer o seguinte: Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E isso é a mais pura verdade. Quando nós lemos as Escrituras, nós compreendemos que Deus nos chama da forma que nós estamos, mas Ele não se contenta em nos manter do mesmo jeito. É exatamente isso que as Escrituras dizem. Aquele que se encontra com Jesus, aquele que recebe Cristo em seu coração, vive um processo de tratamento promovido por Deus, para que a cada dia ele possa viver, ou seja, nós vivemos, um processo de transformação. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você vai virar uma nova criatura. Paulo vai dizer que as coisas velhas e tudo se faz novo. Vivemos esse processo de transformação que é promovido por Deus. É aí onde buga a cabeça de muita gente, tá?
e aí quando eu digo a cabeça de muita gente, desse evangelho novo que está sendo pregado aí, aonde as pessoas não querem mudar o seu comportamento, aonde as pessoas não querem ser confrontadas pela palavra de Deus, aonde as pessoas não querem ser orientadas por aquilo que a Bíblia nos diz, aonde as pessoas se apegam ao amor de Deus, mas se esquecem da justiça divina. Deus nos chama da forma que estamos, mas Ele não se contenta em nos manter do mesmo jeito. Levi não estava em casa quando foi chamado por Jesus. Levi não estava na praia quando foi chamado por Jesus. Levi não estava com seus amigos batendo um papo quando foi chamado por Jesus. Levi não estava pedindo demissão a Roma quando foi chamado por Jesus. Levi estava onde? Sentado na coletoria. Levi estava trabalhando, Levi estava cometendo aquilo que era condenável. Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, põe na tua cabeça, nós somos pecadores e isso é fato. E não tem nada que nós venhamos tentar a fazer para sermos removidos dessa condição, a não ser por meio do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Paulo estava seguindo os cristãos quando teve um encontro com Jesus. Paulo estava em casa quando teve um encontro com Jesus? Paulo estava no templo quando teve o encontro com Jesus? Paulo estava se santificando quando teve o encontro com Jesus? Não, Paulo estava a caminho de Damasco, procurando matar os cristãos, perseguir os cristãos, prender os cristãos, mas foi naquele momento em que Jesus se apareceu diante dele, e o chamou para ser um seguidor. Tem muita gente, meus irmãos, que diz assim: quando eu deixar a bebida, eu vou seguir a Jesus. Quando eu deixar o cigarro, eu vou seguir a Jesus. Quando eu estiver mais velho, quando eu não mais ser atraído pelas ofertas do mundo, eu vou seguir a Jesus. Não foi isso que aconteceu com Paulo, não foi isso que aconteceu com Levi. Ambos estavam atuantes no pecado. E Deus transformou as suas vidas. E Deus modificou a sua forma de pensar. Me permitam contar uma experiência familiar. Minha mãe tinha 30 anos afastada do Evangelho. Nascida e criada no Evangelho, se casou aos 17 anos com o meu pai, e daí então só foi voltar ao Evangelho 30 anos depois. Minha mãe bebia, minha mãe fumava, e no dia que ela entregou mais uma vez a sua vida a Jesus, no dia que ela reatou a sua aliança com Cristo, ela disse assim: a partir de hoje eu não bebo mais. Existem pessoas que vivem um processo de libertação, e deixa eu dizer uma coisa a você: se lá fora é difícil, aqui dentro é mais fácil. Porque aqui dentro você ouve palavras de conforto. Porque aqui dentro você tem pessoas que podem estar te aconselhando, pessoas que podem estar orando pela sua vida. Minha mãe viveu um processo de repúdio assim, foi repentino.
deixou o vício. Hoje ela diz que sente náuseas quando sente o cheiro da cerveja, quando sente o cheiro do álcool. Mas eu conheço irmãos que já me disseram: pastor, eu prefiro nem encostar, porque eu ainda vivo um processo de tentação. Isso é comum, isso é normal. O anormal é tentarmos enganar a nós mesmos, achando que estando lá fora, vai conseguir chegar ao seu objetivo. Cristo tem o poder de nos transformar. Cristo tem o poder de nos libertar de todo vício. Cristo tem o poder de nos libertar de todo mal. Entenda que isso que você faz hoje não é motivo para que você não entregue a sua vida a Jesus. Não é motivo para que você não se volte ao Senhor. Isso não é desculpa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo diz assim: como cooperadores de Deus, instituímos como vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia que Cristo bate a sua porta. Jesus, ele deseja ter comunhão contigo. Verso 15, você pode acompanhar comigo o que é que nos diz o verso 15? Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus. E os seus discípulos, pois haviam muitos ali que o seguiam. Após Jesus chamar Mateus, Mateus ou Levi, é a mesma pessoa. Após Jesus chamar Mateus, Mateus prepara um banquete em sua casa, para que Jesus pudesse estar ali com ele, se alimentando. Meus irmãos, a refeição ainda é uma ação muito importante na cultura judaica. Não é simplesmente matar a fome. Eu já falei isso aqui para os irmãos algumas vezes. Chega na casa, chega no aniversário. Você é convidado para um aniversário. E aí no meio do aniversário, eu não sei essas casas modernas, mas as casas mais antigas, para você chegar até o banheiro, você tem que passar por uma área específica, por um vão da casa. Que vão é esse? Cozinha. Geralmente o banheiro fica depois da cozinha. Aí está lá todo mundo batendo os parabéns, cantando, comendo, e aí você chega para o dono da festa assim: eu preciso ir ao banheiro. Ele diz assim: segue esse corredor e passa pelo banheiro, passa pela cozinha, que o banheiro está logo depois. Aí você vai. Quando chega na cozinha, tem um grupo ali na cozinha. Sabe quem é esse grupo? As pessoas mais íntimas do dono da casa. A refeição, ela tem esse poder de gerar um processo de comunhão. Porque mesmo que Deus determina na libertação de Israel do Egito, com que o povo pudesse fazer ali o cordeiro pascal e comê-lo em família, e no máximo chamar o vizinho mais próximo. Por quê? Porque precisava haver comunhão. Saímos do cordeiro pascal e nós vamos para a ceia do Senhor. Jesus prepara juntamente com seus discípulos a ceia. Jesus prepara com seus discípulos a ceia. E aquela ceia representa até os dias de hoje comunhão. Então,
Para o povo judeu, não era simplesmente matar a fome, mas era uma relação de amizade, era uma relação íntima. Mateus estava vivenciando naquele período uma relação de amizade, uma relação íntima com o próprio Criador. Imagina, meus irmãos, Jesus comendo na sua casa, você preparando um banquete para Jesus, você preparando um almoço, para que Jesus possa se alimentar, e está ali sentado à sua mesa. Sabe o que é que nos diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Quem sabe aqui? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta, se alguém abrir, entrarei, ceiarei com ele, ou seja, eu vou me alimentar na mesa dele, eu vou comer junto com ele, e ele vai comer junto comigo, ou seja, nós viveremos um processo de comunhão, nós estaremos unidos. Entenda, meus irmãos, que quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, nós vivemos um processo de comunhão com Deus. E isso foi representado pelo momento em que Jesus adentrou a casa de Mateus e se alimentou com ele, não somente com ele, mas com todas aquelas pessoas que ali estavam. Levi, ou Mateus, atendeu o chamado de Jesus e consequentemente compartilhou do pão com o mestre. Ou seja, ele teve comunhão, ele viveu momentos especiais com Deus, ele viveu momentos especiais com Jesus. Nós não temos palavras para explicar isso, mas eu imagino que cada um de nós vivemos individualmente a nossa relação com o Mestre. Quando nós estamos sozinhos, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós fechamos os nossos olhos, nós oramos ao Pai e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Isso é prova de que nós temos a comunhão com Deus. 1 João, capítulo 4, verso 16 ao verso 19, o apóstolo João disse assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus, Ele é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, nós tenhamos confiança, porque neste mundo, nós somos como Ele. Verso 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, sabe por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se lembra quando nós falamos no começo da mensagem das pessoas que sofreram acidentes, que tinham algumas coisas em comum? Dentre essas coisas era o medo, a incerteza. Alguns imaginavam nem mesmo retornar para suas casas, mas eles foram ao lugar aonde poderiam encontrar ajuda. Levi, meus irmãos, estava comendo na mesma mesa que o Criador comia. Você também pode viver essa experiência. Jesus está, meus irmãos, aonde necessitam dele. É interessante quando, na grande comissão, Jesus envia os discípulos a pregar, a evangelizar, e ele diz assim: olha, se você chegar em uma determinada cidade, pregar o evangelho, e ali não lhe derem crédito, sacode a poeira dos teus pés e vai para outro lugar. Não perde tempo. Existem pessoas que não querem saber de Deus.
Existem pessoas que não querem saber de Jesus, que não querem ouvir falar da transformação poderosa que Deus faz na vida do homem. Jesus, Ele está aonde necessitam dEle. Verso 16 e o verso 17. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e com os publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com os publicanos e com os pecadores? Ouvindo então Jesus o que eles haviam dito, Jesus então respondeu, não são aqueles que têm saúde que precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os pecadores, aqueles que necessitam. Meus irmãos, Jesus ele é puro, Jesus é santo. E aí eu pensando, como é que eu poderia ilustrar essa pureza, essa santidade de Jesus diante do pecado humano? É óbvio que Jesus não é isso, eu não quero aqui rebaixar a grandiosidade do nosso Deus, não. Mas de uma forma que nós venhamos compreender, dentro do tema que nós estamos trabalhando, imagine o jaleco de um médico, extremamente puro, extremamente branco, tem um nomezinho, desinfetado não, como é? Esterilizado, obrigado meu irmão, branco, limpo, puro, esterilizado, e de repente entra ali, uma pessoa completamente ensanguentada, você não sabe o que aquela pessoa realmente tem, se há alguma enfermidade no sangue que seja contagiosa. Se a gente traz isso para a realidade do Evangelho, esse contágio se chama pecado. E todos nós estamos contaminados. Como um médico vestido de branco, com aquela vestimenta pura, limpa, tem a coragem de atender alguém nessa condição, toda ensanguentada, toda com os ossos quebrados. Sabe por que é que o médico faz isso? Porque aquela pessoa precisa. E somente o médico tem a capacidade de atendê-la naquele instante. Sabe por que é que Jesus nos atende? Primeiro porque nós somos enfermos, segundo o texto. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. E somente Jesus tem a capacidade de curar essa doença que nós temos, que se chama pecado. Somente Jesus tem o poder de nos socorrer. Somente Jesus tem o poder de nos transformar, de nos purificar, de nos curar. Os médicos são a única esperança daquele que está enfermo. A Bíblia diz que Deus é o El Rafá, é o Senhor que cura, é o médico dos médicos. E essa enfermidade é enfermidade espiritual. Meus irmãos, todos nós estamos enfermos espiritualmente. E Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 3, verso 23, que essa enfermidade nos conduz à morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Somente Jesus tem a cura para as nossas vidas. E aí deixa eu chamar a atenção. Jesus diz assim para os discípulos, para os fariseus, eu não vim aqui atender os sãos não, porque os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes.
Talvez você pare e pense assim: Jesus fez uma separação de pessoas, então existe um grupo que foi alcançado pelo pecado e existe um grupo que não foi, porque esse grupo não necessita de médicos, esse grupo não necessita de Deus. O próprio Paulo, dizendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, ou melhor, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram e distanciados estão de Deus. Então não existe separação de pessoas. E então você pergunta: mas pastor, Jesus então mentiu naquele momento? Não, Jesus não mentiu. Mas Jesus estava sendo irônico com aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque existem pessoas que acham que não precisam de Deus. Lembra o que é que Jesus disse aos discípulos quando foram enviados na grande comissão? Se você chegar em uma cidade, anunciar o evangelho, e essa cidade não receber, o que é que vocês devem fazer? Limpa a poeira dos seus pés e vai para outra. Existem pessoas que não querem Deus, existem pessoas que não acreditam em Deus, existem pessoas que são inflexíveis em relação à ideia de que ela necessita de um Criador, de que ela necessita de um Salvador. É claro, meus irmãos, que Jesus não está trazendo aqui algo que não exista, mas Jesus está sendo irônico com aqueles fariseus. Pessoas que se acham o máximo, pessoas que se acham perfeitas, pessoas que se acham autossuficientes, pessoas que não reconhecem de que necessitam de Cristo. Livro de Salmo 53, verso 1 ao verso 3, o salmista diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Quem é que está dizendo aqui? O tolo. Aquele que é bobo. Aquele que é inconsequente. Ele está dizendo em seu coração, Deus não existe. Corrompe-se e comete injustiças detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. Mas Deus olha lá do céu, para os seus filhos, para ver se há alguém que tenha entendimento, se há alguém que busque Deus. Sabe o que é que Deus identifica? Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Jesus está sendo irônico com os fariseus. Todos nós fomos tocados pelo pecado, todos nós fomos contaminados pelo pecado, e todos nós precisamos de Cristo em nossas vidas, para que então nós possamos viver mais uma vez a comunhão com Deus. Deus não se importa, meu irmão, com aquilo que você fez. Deus não se importa com aquilo que você está fazendo agora. Deus se importa sim com aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E que com certeza não é manter você nessa condição. Jesus, Ele tem cura para as nossas dores. Jesus, Ele tem refúgio para os nossos medos. Jesus tem resposta para as nossas incertezas. Mas nós precisamos desenvolver em nosso entendimento, em nosso coração, a compreensão de que nós precisamos de Deus. A comunhão com Deus só é possível por meio de Jesus. Lembra quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim mesmo. Jesus é a ponte que nos liga a Deus.
de que nos liga ao Pai. Jesus conhece a mim, conhece a você, Jesus conhece as minhas necessidades, e Ele conhece as suas necessidades. Jesus conhece as minhas lutas e conhece as suas lutas. Conhece as suas dificuldades, conhece as suas dores. E Ele nos convence da necessidade de uma mudança de comportamento. E Ele nos transforma em um novo ser. A Bíblia diz que nós somos transformados em uma nova criatura. Kainekitses. Eu falei aqui, contei semana passada o sentido de ser nova criatura. Nós somos transformados em uma nova criatura. E assim como Jesus, Ele chamou Levi, talvez o Espírito Santo de Deus esteja batendo na porta do teu coração e chamando você nessa noite. Lembra de Apocalipse capítulo 3, verso 10? Eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, ceiarei com ele, ou seja, viverei comunhão com ele, e ele viverá também comunhão comigo. Amém? Eu quero orar por sua vida nessa noite. Eu quero orar por você. Quero chamar aqui na frente o Ministério de Louvor. Estarei orando, logo após a oração, o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção. E durante essa canção, você vai ter a oportunidade de conversar com Deus em oração. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite, é que assim como Jesus chamou Levi, ou Mateus, como você queira, o Espírito Santo de Deus também te chama. Assim como Jesus chamou Paulo na estrada de Damasco, talvez o Espírito Santo também esteja te chamando nessa noite. Não pense que você deve deixar os seus vícios, deixar os seus erros, deixar as suas fraquezas, para daí então seguir a Jesus. Isso nunca vai acontecer. Mas entenda que aqueles homens foram chamados na prática dos seus erros, e mesmo assim Deus os amou e os transformou. E Ele também pode fazer isso na sua vida. Querido Deus e eterno Pai, Tu és santo, Senhor, Tu és eterno, Tu és poderoso, Tu és soberano. A Ti, ó Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és Deus, porque Tu és poderoso, porque Tu és maravilhoso. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Uma palavra, Senhor, que aquece os nossos corações e revitaliza as nossas esperanças. Uma palavra, Deus, que nos chama a atenção sobre a necessidade de entregarmos as nossas vidas, sobre a necessidade de olharmos para Jesus, sobre a necessidade de reconhecermos a soberania dEle sobre as nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos confronta, porque a Tua palavra, Senhor, nos chama a atenção sobre a necessidade de mudarmos os nossos comportamentos, sobre a necessidade de mudarmos a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre nós, nós pedimos o Teu Espírito sobre nós, nós pedimos, ó Deus, a consciência de Cristo sobre cada um de nós, para que possamos, ó Deus, compreender qual é a Tua vontade, vontade essa que a Bíblia a descreve como boa, perfeita e agradável. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde e que nos conceda, ó Deus, comunhão com o Pai, como nos diz, Senhor, segundo as Escrituras, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.